Você acha que conhece a verdadeira história da Páscoa? Talvez não. O que te contaram na escola, nas igrejas ou até mesmo na televisão pode ser apenas a ponta de um iceberg milenar repleto de símbolos ocultos, conexões com antigas civilizações e rituais que ainda influenciam a nossa realidade. Prepare-se para mergulhar em um dos feriados mais enigmáticos da humanidade. O que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre sua forma de enxergar a Páscoa. E se eu te dissesse que os ovos de chocolate, o coelho e até mesmo a data da Páscoa têm raízes que antecedem o cristianismo? Acompanhe até o fim, porque há uma verdade escondida há séculos e ela começa agora. Para começar, precisamos voltar no tempo. Muito antes do surgimento do cristianismo, povos antigos celebravam o equinócio da primavera no hemisfério norte. Um momento em que a noite e o dia possuem a mesma duração, simbolizando equilíbrio, renascimento e fertilidade. Era um período de rituais dedicados à deusa Ostara ou Eostre, divindade germânica da fertilidade e da renovação. O símbolo dessa deusa? Um coelho. E o motivo é simples. Os coelhos sempre foram associados à fertilidade por sua impressionante capacidade de reprodução. Durante os rituais em sua homenagem, ovos coloridos eram enterrados e trocados como oferendas, representando a vida que renasce da terra. Agora reflita, isso te lembra algo? Troca de ovos na Páscoa? Coelho como mascote? Coincidência? Talvez não. Quando o cristianismo começou a se expandir pela Europa, uma das estratégias da igreja foi a de assimilar e transformar rituais pagãos em festividades cristãs. Era uma forma eficaz de converter povos sem destruir completamente suas tradições. E foi assim que o Festival de Ostara passou a coexistir com a Páscoa cristã. Mas isso é só o começo. Você sabia que a data da Páscoa nunca é fixa? Ela é calculada com base na lua cheia que ocorre após o equinócio da primavera no hemisfério norte. Isso mesmo. Um dos eventos mais importantes da fé cristã é, na verdade, determinado por um calendário lunar, assim como faziam os povos antigos em seus rituais pagãos. A conexão entre os ciclos da natureza e a espiritualidade sempre foi mais profunda do que imaginamos. Mas há outro ponto intrigante. O nome Easter, usado nos países anglófonos, deriva diretamente de Eostre. E no caso do português, a palavra Páscoa vem do hebraico Pesach, que significa passagem. No judaísmo, essa passagem representa a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, sob a liderança de Moisés. Mas se analisarmos simbolicamente, essa ideia de passagem é muito mais ampla. É a transição entre a morte e a vida, entre o velho e o novo, entre o inverno e a primavera. Um ciclo eterno que transcende religiões. E quando falamos da crucificação e ressurreição de Jesus, estamos novamente diante de um símbolo de renascimento, de transformação espiritual. Mas há estudiosos que apontam similaridades entre a narrativa cristã e antigas histórias de deuses que morrem e renascem. Mitra, Osíris, Dionísio, Horus, todos eles compartilham elementos com a jornada de Jesus. Isso significa que o conceito de ressurreição não é exclusivo do cristianismo, mas sim um arquétipo presente na psique humana desde os primórdios. E quanto aos ovos de chocolate? De onde vieram? Originalmente os ovos eram naturais, pintados à mão com cores vibrantes durante os rituais da primavera. Com o tempo, eles passaram a ser feitos de açúcar e depois de chocolate, especialmente a partir do século XIX na Europa. A indústria percebeu o apelo simbólico e emocional desses elementos e os transformou em produtos de consumo em massa. Mas o que parece inofensivo carrega camadas profundas de simbolismo. O ovo representa o nascimento, o início de algo novo, a quebra de uma casca para alcançar a luz. Agora pense comigo, por que será que um feriado repleto de símbolos antigos, rituais e renascimentos se tornou tão comercial? Será que estamos celebrando algo que nem sequer compreendemos? Ou será que fomos condicionados a repetir costumes sem questionar suas origens? A Páscoa, hoje, é uma mistura de crenças, tradições pagãs, narrativas religiosas e interesses econômicos. Uma verdadeira colcha de retalhos simbólica. Mas tudo isso nos leva a uma pergunta ainda mais inquietante. Por que esses símbolos antigos resistiram ao tempo? Por que o coelho, o ovo, o renascimento continuam tão presentes? Será que há uma força ancestral, invisível, que guia esses ciclos? Algo maior do que podemos compreender? Talvez a resposta esteja escondida nas próximas partes deste vídeo. Na parte 2, você vai descobrir como sociedades secretas, cultos antigos e ordens místicas ressignificaram esses símbolos ao longo dos séculos, conectando a Páscoa a planos de poder, manipulação e controle da mente coletiva. E prepare-se, o que parece um simples feriado pode esconder segredos que desafiam a própria realidade. Se a primeira parte já te fez repensar tudo o que sabia sobre a Páscoa, prepare-se.
Agora, vamos descer um degrau ainda mais profundo nesse labirinto de símbolos ocultos, conexões antigas e estratégias de manipulação que ultrapassam o imaginável. Afinal, por que um feriado com origens tão pagãs se transformou em uma das datas mais lucrativas e influentes do mundo moderno? A resposta pode estar onde você menos espera, no poder da repetição simbólica e no uso milenar dos arquétipos para controlar a mente humana. A elite sempre soube que os símbolos têm mais força do que palavras. Por isso, durante séculos, instituições religiosas e governos utilizaram os elementos da Páscoa não apenas para promover fé, mas para moldar comportamentos e fortalecer sistemas de poder. Vamos voltar no tempo, para o século IV. O imperador romano Constantino percebeu que unir os símbolos pagãos da fertilidade e renascimento com a narrativa da ressurreição de Cristo seria uma jogada política brilhante. Assim, ao institucionalizar o cristianismo no império, ele consolidou o domínio sobre povos diversos, criando uma nova identidade comum. A fusão entre o culto de Ishtar e a celebração cristã não foi um acidente, foi uma engenharia cultural. Mas isso não parou por aí. A partir da Idade Média, a Páscoa passou a ser usada como uma ferramenta de poder. Quem controlava o calendário religioso, controlava o povo. E os eventos da Semana Santa, cada um deles milimetricamente planejado, criavam picos de emoção coletiva, fé cega e obediência. Durante os séculos seguintes, sociedades secretas como os Rosacruzes, os Illuminati e até ordens ligadas à maçonaria passaram a estudar e utilizar esses símbolos milenares. Alguns dizem que certas celebrações da Páscoa escondem rituais simbólicos ainda ativos. Outros afirmam que os coelhos e ovos coloridos, amplamente disseminados pela cultura pop, fazem parte de uma espécie de hipnose coletiva, usada para reforçar arquétipos de submissão ao sistema. Parece exagero? Então olhe para a sociedade moderna. A cada ano, milhões de pessoas seguem os mesmos rituais: jejum, missa, ovos de chocolate, almoço em família, sem nunca questionar o porquê. E isso é mais do que tradição, é programação. Programação mental baseada em repetições, cores, símbolos e narrativas controladas. E tem mais. Por trás das grandes marcas que lucram bilhões com o marketing da Páscoa, existem equipes especializadas em neurociência do consumo. Eles sabem que o chocolate ativa áreas do cérebro associadas ao prazer e que presentear ativa áreas ligadas ao afeto e pertencimento. E usam isso sem piedade. O coelho sorridente, o ovo dourado, a embalagem brilhante, tudo isso é calculado para ativar gatilhos emocionais profundos. A conexão da Páscoa com o consumo extremo não é só uma consequência do capitalismo, é parte do plano. Porque enquanto você está distraído com o brilho dos ovos e as promoções nas lojas, antigas narrativas continuam sendo transmitidas, geração após geração, sem questionamento. E aí vem a pergunta que incomoda. Será que a Páscoa foi transformada em um mega ritual coletivo mascarado por símbolos doces para manter todos dentro de um mesmo ciclo? Um ciclo que reforça crenças, comportamentos e sentimentos estratégicos para aqueles que desejam manter o controle? Na próxima e última parte, vamos além. Vamos explorar relatos reais de pessoas que afirmam ter vivenciado experiências místicas durante a Páscoa. Revelações que falam de dimensões paralelas, entidades que só se manifestam nesta época do ano, e uma possível ligação com códigos espirituais escondidos nos textos sagrados. Você está preparado para descobrir o que acontece quando o véu entre o visível e o invisível se rompe exatamente na noite da ressurreição? A resposta pode mudar tudo o que você acredita. E enquanto o mundo se distrai com o chocolate e a publicidade, poucos percebem que por trás do espetáculo simbólico se oculta um padrão milenar de manipulação. O mesmo padrão que molda datas festivas, ídolos, tradições e até a forma como entendemos o tempo. Porque a verdadeira guerra nunca foi travada com armas ou exércitos. Ela sempre foi simbólica. E os que dominam os símbolos, dominam a realidade. Enquanto muitos celebram a Páscoa como um simples feriado religioso ou familiar, poucos imaginam que essa data pode ser, na verdade, um dos momentos mais místicos e perigosos do ano. Uma janela espiritual onde o véu entre dimensões se torna mais fino e forças ocultas se movem silenciosamente, esperando serem percebidas. Há quem diga que durante a madrugada de Páscoa, entre o sábado de silêncio e o amanhecer do domingo, um portal simbólico se abre. Uma fenda no tempo que ressoa com antigos rituais ancestrais, realizados desde antes do nascimento de Cristo. Essa crença não está apenas em manuscritos antigos, mas em relatos modernos de pessoas que passaram por experiências inexplicáveis nessa época do ano.
Um dos casos mais intrigantes vem de uma mulher chamada Isadora, uma professora universitária do interior de Minas Gerais. Em 2014, ela afirma ter acordado na madrugada de Páscoa com uma sensação de presença no quarto. Ao abrir os olhos, viu uma figura encapuzada aos pés da cama. A figura não falava, mas em sua mente ela ouvia uma mensagem repetida: "O véu caiu, olhe com os olhos da alma." Desde aquele dia, ela diz ter desenvolvido uma sensibilidade espiritual incomum e passou a estudar símbolos escondidos nos evangelhos que apontam para revelações jamais discutidas nos púlpitos das igrejas. Mas Isadora não é um caso isolado. Há relatos semelhantes vindo da Irlanda, da Índia, da Polônia e até de comunidades indígenas na Amazônia. Todos descrevendo sensações de ruptura dimensional, sonhos lúcidos intensos e mensagens espirituais vindas de seres de luz, ou em alguns casos, entidades sombrias que tentam impedir um despertar coletivo. Em textos gnósticos encontrados em Nag Hammadi, no Egito, existe uma menção a uma festa da travessia, que coincide com a data da Páscoa moderna. Segundo esses manuscritos, esse seria um período em que as almas poderiam temporariamente acessar outras realidades, mas somente se estivessem em estado de consciência expandida. Já no Zohar, um dos principais livros da Cabala, fala-se sobre a Noite da Libertação, onde as forças de luz e trevas lutam pelo destino da humanidade. Isso levanta uma dúvida desconfortável. Será que o verdadeiro significado da Páscoa não é apenas sobre morte e ressurreição de um homem, mas sim sobre o despertar de uma humanidade inteira? E mais será que ocultaram esse conhecimento propositalmente? A tradição cristã, em sua essência, carrega essa simbologia de renascimento espiritual. Mas e se o que nos foi ensinado for apenas uma fração do todo? E se a ressurreição for, na verdade, um código para a ativação de uma nova consciência? Uma evolução da alma que só pode ocorrer quando certos sinais e símbolos são compreendidos e decifrados? Agora pense. Por que exatamente nessa época do ano, tantas pessoas relatam sensações de angústia, revelações, sonhos intensos ou experiências místicas? Seria apenas sugestão coletiva? Ou existe algo maior, algo que está escondido sob a superfície do feriado feliz? E há ainda mais uma camada: organizações secretas e ordens iniciáticas, como a Sociedade Teosófica, ensinam que os ciclos cósmicos se alinham com certas datas do calendário humano. A Páscoa seria uma dessas datas especiais, marcando um ponto de intersecção entre o plano físico e o etéreo. Durante essas horas, portais se abrem, e quem estiver preparado espiritualmente pode receber chamados. Agora respire fundo e reflita. E se a ressurreição não for apenas sobre voltar à vida, mas sobre atravessar um limiar e despertar para uma realidade invisível aos olhos comuns? Será que a verdadeira Páscoa é um convite ao renascimento interior, escondido entre coelhos e chocolates, para que poucos percebam? Se você sentiu algo diferente este ano, talvez já esteja despertando. E se chegou até aqui, não é por acaso. O chamado silencioso chegou até você. E há quem diga que esse chamado, uma vez ouvido, nunca mais pode ser esquecido. Ele ecoa nas entrelinhas das histórias sagradas, nos símbolos que enfeitam os altares e nos sonhos que se repetem noite após noite. Há portais que não se abrem com chaves, mas com consciência. E a cada ano, durante a Páscoa, esse portal simbólico convida os despertos a cruzá-lo. Muitos recusam, distraídos pela doçura superficial das tradições. Outros sentem o chamado e silenciosamente atravessam, mudando para sempre. Porque o verdadeiro renascimento não é celebrado com festas, mas com a expansão da alma. E se tudo isso for mesmo real, resta uma pergunta final: o que exatamente está te impedindo de atravessar? O que você teme deixar para trás? Porque quem atravessa, nunca volta o mesmo. Se essa mensagem ressoou com você, compartilhe com alguém que também sente que algo está mudando. Inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e ative o sino para quando os próximos portais se abrirem. Porque no fim, todos seremos chamados.